Capítulo 9. Joe leciona cosmografia. O Resoluto navegava com rapidez em direção ao Cabo da Boa Esperança. O tempo permanecia bom, embora o mar se mostrasse mais agitado. A 30 de março, 27 dias após a partida de Londres, a montanha da Mesa delineou-se no horizonte. A cidade do Cabo, situada na base de um anfiteatro de colinas, surgiu na extremidade das lunetas marítimas e pouco depois o Resoluto baixava a âncora no porto. Mas só permaneceram lá um dia, para reabastecimento de carvão. Na manhã seguinte, o navio já zarpava para o sul, a fim de dobrar o ponto meridional da África e entrar no canal de Moçambique. Não era a primeira viagem por mar que Joe fazia e, assim, não tardara a sentir-se em casa. Era querido por todos pela sua franqueza e por seu bom humor. Grande parte da celebridade do patrão refletia-se nele. Escutavam-no como a um oráculo e ele não se enganava mais que qualquer outro oráculo. Assim, enquanto o doutor se entregava às suas descrições na sala dos oficiais, Joe reinava no castelo de proa, contando a história à sua maneira, procedimento, aliás, seguido pelos grandes historiadores de todos os tempos. Tratava-se naturalmente da viagem aérea. Conseguirá com dificuldade fazer com que os espíritos recalcitrantes aceitassem o empreendimento. Contudo, após consegui-lo, a imaginação dos marinheiros, estimulada pela narrativa de Joe, não achava mais nada impossível. O esfuziante narrador persuadiu ao seu auditório de que, realizada aquela viagem, outras se seguiriam. Tratava-se tão somente do início de longa série de proezas sobre-humanas. Saibam, meus amigos, que quando se experimenta este meio de locomoção, não se pode mais passar sem ele. Em nossa próxima expedição, em lugar de voarmos para o lago iremos para cima, subindo sempre. Quer dizer que, irão à lua! Exclamou maravilhado um dos ouvintes. Qual lua? Qual nada? Respondeu Joe. Palavra de honra, isso está ficando muito comum. Todo mundo planeja ir à lua. Além do mais, lá não existe água e a gente é obrigado a levar enormes quantidades de provisões. Até ar engarrafado, por pouco que se necessite respirar. Não, nada de lua. Iremos e visitar aquelas belas estrelas, aqueles interessantes planetas de que meu patrão me fala tão a miúdo. Começaremos por conhecer Saturno. O tal do anel? Indagou um marinheiro. Justamente. É verdade que irão àquelas alturas? Perguntou alguém, estupefato. Será que o seu patrão tem parte com o demônio? Não. Ele bom demais para isso. E depois de Saturno? Interpelou um dos mais impacientes da turma. Depois de Saturno? Bem, faremos uma visita a Júpiter. É um lugar muito esquisito, onde os dias só têm 9 horas e os anos correspondem a 12 dos nossos. Então um ano lá equivale a 12 da Terra? Inquiriu o grumete. Exatamente, menino. Lá, você ainda estaria mamando em sua mãe e aquele ali, que deve ter 50 anos, seria um garoto de 4 anos e meio. É incrível! Exclamaram todos a uma só voz. Mas é a pura verdade. O que é que vocês querem? Quando a gente insiste em ficar vegetando neste mundo, não se aprende nada, fica-se ignorante. Agora, deem um pulo a Júpiter e verão. Riram-se todos, acreditando apenas em parte nas histórias. Joe falou-lhes ainda de Netuno, onde os marujos são otimamente recebidos, e de Marte, onde os militares são figuras importantes. Quanto a Mercúrio, era terra de facínoras, povoada exclusivamente por ladrões e negociantes, tão semelhantes uns aos outros que se tornava impossível distingui-los. E, finalmente, fez-lhes descrição realmente encantadora de Vênus. E quando voltarmos desta expedição, seremos condecorados com a Cruz do Sul, que brilha lá em cima presa à lapela do bom Deus. Bem merecido! Disseram os marinheiros. Assim passavam divertidas as longas noites no castelo de proa, enquanto em outro ponto do navio realizavam-se as palestras instrutivas do doutor. Certa vez, em que foi abordado o assunto da direção dos balões, solicitaram a Ferguson que desse sua opinião a respeito. Não creio, disse ele, que se venha a conseguir dirigir os balões. Conheço todos os sistemas experimentados. Nenhum deles é praticável.
Como sabem, é questão que me interessa sobremaneira e estudei-a a fundo. Todavia, cheguei à conclusão de que não poderia resolvê-la com os meios fornecidos pelos atuais conhecimentos de mecânica. Seria necessário descobrir-se motor de potência extraordinária e ao mesmo tempo de leveza impossível. Assim mesmo, não se poderiam vencer as correntes mais fortes. Entretanto, ponderou alguém, existe grande afinidade entre um aeróstato e um navio, que se dirige à vontade. Discordo, retrucou Ferguson. Existe pouca, se não nenhuma. O ar é infinitamente menos denso que a água, na qual só metade do navio está submersa, enquanto o aeróstato acha-se inteiramente mergulhado na atmosfera e fica imóvel em relação ao fluido que o cerca. Julga então que a ciência aerostática estagnou? Não, absolutamente. É preciso procurar outro meio de, no caso de não se conseguir dirigir o balão, pelo menos a mantê-lo nas correntes atmosféricas favoráveis. À medida que ele se eleva, elas se tornam mais uniformes e são constantes em sua direção. Não são afetadas pelos vales e montanhas que sulcam a superfície do globo, causa principal das mudanças dos ventos e da variação de seu rumo. Ora, uma vez determinadas essas zonas, o balão só terá de colocar-se nas correntes que lhe convierem. Mas, nesse caso, considerou o comandante Penny, para atingi-las seria necessário estar constantemente subindo ou descendo. Aí está a grande dificuldade. Como assim? Bem, seria um obstáculo para as viagens de longo curso e não para os simples passeios aéreos. Por que não? Porque só se sobe para perder lastro e se desce para perder gás, e com isso, as provisões de gás e lastro se esgotarão rapidamente. Meu caro Penny, aí é que está a questão. É a única dificuldade que a ciência terá de vencer. Não se trata de dirigir balões. Trata-se de movê-lo de cima para baixo, sem consumir o gás que representa sua força, seu sangue, sua alma. Tem razão. Esse problema ainda não foi solucionado, ainda não se encontrou esse meio. Perdão, mas já foi encontrado. Por quem? Por mim. Pelo senhor. Sim. Sem isto não iria arriscar-me a atravessar a África em balão. 24 horas depois, eu já estaria sem gás. Mas o senhor não falou sobre isso na Inglaterra. Exato. Julguei desnecessário e inútil discutir este ponto em público. Fiz em segredo as experiências preliminares e fiquei satisfeito. Não havia necessidade de mais nada. Pode-se saber o seu segredo? Pois não, senhores, meu expediente é bastante simples. A atenção do auditório elevou-se ao mais alto grau e o doutor tomou a palavra.